Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar. Cidade FM ligada em você, 10h05, bom dia pra você, na sintonia da cidade, nesta quinta-feira, 23 de setembro de 2021, eu sou a Dani Russafa, vamos juntos até as 3, 10h06, uma pausa na nossa programação musical, pra gente poder falar de saúde, falar de prevenção, neste setembro que é todo colorido. Bom dia, meu amigo Thiago Sório. Olá, Dani Russafa, bom dia. Bom dia para todo mundo com o rádio ligado. Pois é, fazemos uma pausa agora na programação musical para falar de saúde, qualidade de vida, com dicas especiais para você se prevenir das doenças ou tratá-las e tudo mais. E o tema de hoje é sempre super importante, recebendo mais uma vez por aqui com a gente o Dr. Bastos. Bom dia, doutor. Bom dia, Tiago. Bom dia, Dani. Bom dia, cidade. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. Como foi as pequenas férias? Foi bom, graças então tá a Deus. bom. Deu para descansar um pouquinho, né? Já ajuda, né? Curto, mas ajuda, né? Com certeza. Setembro, né, Ti? Setembro muito importante, acredito, viu? Sim, sem dúvida. Né? No próximo sábado, celebrado o Dia Mundial do Pulmão, Dani. Olha só que assuntão hoje. Essa data foi criada aí para ampliar a visibilidade, a conscientização sobre o impacto das doenças pulmonares, né, que afetam esse órgão tão importante e que de grande necessidade, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças pulmonares, como elas agem, de que forma a gente pode tratá-las e também, claro, como evitar, né, contrair esse tipo de doença. É verdade. Assunto sério e importante, né, Dr. Bastos? Exatamente, Tiago. É um assunto importante, né? Conforme todos os órgãos do nosso corpo, cada um tem a sua importância, mas os pulmões, né, um órgão duplo, né, são 2 pulmões que nós temos e que nos ajudam, né, o principal órgão do aparelho respiratório, que lógico vai trazer para o nosso corpo o oxigênio, que é extremamente importante na nossa vida, e esse oxigênio que vai ajudar a todo o corpo no funcionamento do cérebro, coração, enfim, o pulmão está ali, né? É o órgão que vai nos trazer o ar puro ali para a gente poder transformar isso no oxigênio, eliminar o gás carbônico, enfim, faz aquela troca de gases ali que é fundamental para a nossa vida, nossa saúde, né? Então temos que cuidar muito bem dos pulmões, porque eles precisam estar sempre de uma forma, vamos dizer, tranquila para funcionar bem. Mas não é todo mundo que tem esse órgão, né, doutor, tão importante e bom, né, que funciona bem. Então, eu queria que o senhor falasse pra gente aí as principais doenças, né, Tiago, que acometem aí o pulmão, já que no dia 25 é o Dia Mundial desse órgão tão importante, pulmão. Então, é importante realmente, e esse dia foi criado, né, justamente para isso, para promover a conscientização e prevenção e combate das doenças que afetam os pulmões. Então a gente tem diversas doenças, né? Existem as doenças respiratórias que a pessoa já pode, vamos dizer assim, hereditariamente herdar e nascer com esses problemas que aí tem que cuidar durante toda a vida, que são as doenças de fundo alérgico, como a asma brônquica, a bronquite, né? São problemas pulmonares, né? Que a pessoa pode já trazer desde a infância e ter que cuidar daquilo a vida inteira. Além dos problemas alérgicos, dos problemas de doenças intrínsecas do pulmão, do próprio pulmão, que a gente comentou, as doenças pulmonares obstrutivas que se tornam crônicas, né? Existem as infecções. As infecções são outros tipos de doenças que, com o passar da vida, podem danificar, estragar ou pelo menos trazer complicações e deixarem sequelas nos nossos pulmões. Tuberculose, por exemplo? Exatamente. A tuberculose é uma delas,
As pneumonias são outras doenças infecciosas que acometem os pulmões e que podem trazer complicações, né? Além disso, existem outras doenças das vias respiratórias que acabam indiretamente afetando os pulmões, que são as bronquites, as bronquiolites, enfim, problemas da árvore respiratória que acabam também afetando os pulmões. Hoje em dia temos aí a Covid-19, que é uma doença também infecciosa, que provoca uma infecção respiratória viral, de uma outra forma diferente da pneumonia viral comum, mas que também danifica os pulmões e acabam deixando sequelas. A gente está vendo isso aí. Aliás, estamos aprendendo com a Covid o estrago que ela faz no pulmão, trazendo aí consequências sérias, e o fatídico, né, câncer de pulmão, que é uma doença muito comum. Aliás, é um dos tipos de câncer mais comum, tanto no homem como na mulher, se não a segunda ou terceira causa de câncer no ser humano, que é o câncer de pulmão, e todos estão expostos, né? Lógico que aquelas pessoas, a gente já falou em programas anteriores, as pessoas que praticam o hábito de fumar, é lógico que aumenta o risco de desenvolver um câncer de pulmão, mas a própria natureza, a gente inalando aí todas as substâncias aí no ar aí, que às vezes contaminam o ar, que às vezes impregnam-se, né, no ar onde a gente respira. Exatamente isso, doutor. É verdade. Esse problema. Eu tava vendo aqui agora, até comentei com o Thiago, muitas pessoas não sabem, mas às vezes você tem um câncer de pulmão ou qualquer outra doença pulmonar relacionado a essas inalações aí de ambiente insalubre. Muita gente trabalha em indústrias que inalam, né, produtos químicos. Exatamente. Por muito tempo. Eu tava vendo, até comentei com o Thiago, achei incrível que até a fumaça do churrasco, do carvão, sim, prejudica o nosso pulmão. Então não é só a fumaça do cigarro, mas todas as fumaças em si. Queria que o senhor falasse sobre isso também. Exatamente. Todo tipo de poluição que polui o ar, né, com fumaças que ali dentro tem substâncias tóxicas, químicas, podem, pela nossa inalação, sem a gente sentir, ir lá dentro do nosso aparelho respiratório e danificar o nosso pulmão. Existe, você falou no churrasco, no carvão, né? A fumaça do carvão. Existe uma doença de pessoas que trabalham com o carvão diretamente, chamado antracose. É uma doença provocada pelo carvão no pulmão e danifica o pulmão. Existem muitas doenças, vamos dizer assim, específicas assim, que podem provocar problemas no pulmão. E uma delas é dessas substâncias tóxicas, né? A própria fuligem dessas queimadas que acontecem nessa época do ano, elas acabam trazendo ao ar uma qualidade ruim, né? A fumaça da queimada fica no ar, todos nós, a gente não tem como fugir, acaba inalando esse ar contaminado, e isso pode trazer problemas, consequências e doenças pulmonares, contribuindo para as DPOCs, que as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né, acabam obstruindo com o passar do tempo e se tornando uma doença crônica. Então, não é só o fumo, o tabaco, né, que vai trazer. O tabaco é direto, né, porque a pessoa fica ali inalando a fumaça do cigarro, tragando diretamente. Mas a gente está ali respirando também o ar e que pode estar com problemas nessa atmosfera. Falando sobre isso, sobre poluição, né? Ontem, inclusive, a Organização Mundial da Saúde apresentou aí novas diretrizes globais, né, de qualidade do ar, que recomendam novos padrões da qualidade do ar para a proteção da saúde das pessoas. E há uma estimativa que a cada ano, sobre essa exposição, as pessoas que ficam em exposição a essa poluição do ar, né, causa a morte de 7 milhões de pessoas de forma aí prematura.
por causa da poluição, da alta poluição e tudo mais. Inclusive a OMS, né, fez algumas novas recomendações após alguns estudos sobre a diminuição, né, do dióxido de carbono, de outras coisas mais, pedindo para que os países no mundo todo reduzam esses poluentes, porque senão vai morrer mais gente ainda, infelizmente, e tudo por consequências da poluição, né? Porque assim, claro, não morre do dia para a noite, mas vão acabar gerando novas doenças, gerando problemas respiratórios que se tornam crônicos, né? E faz com que a pessoa tenha dificuldade para respirar e tudo mais, né, doutor? Exatamente, é importantíssimo isso, né? É um dos problemas que deve ser lembrado nesse Dia Mundial do Pulmão, é sobre isso aí, que é um fato que independe, né, das pessoas só, né? A poluição do ar, o que foi provocado por todo esse tipo de avanço na humanidade, em todos os sentidos, né? E hoje em dia com a quantidade de veículos, fábricas e outros locais que colocam no ar, né, essa poluição, por isso a preocupação da OMS, isso tudo é jogado no ar. E aí independe da gente, a gente acaba inalando e respirando esse tipo de ar, é o que você colocou aí. São mais de 4 milhões de pessoas vão a óbito anualmente devido à exposição à poluição atmosférica. É um dado muito importante. Então, né? E teve uma nova atualização aumentando de 3 para 7 milhões. Já está em 7 milhões. Já está em estimativa de 7 milhões no ano. Essa evolução. Sim, exato. Por isso que a OMS está se preocupando com toda a razão e é importante ter um freio nisso, né? Eu não sei de que forma, mas eles estão aí se reunindo, né, para tentar frear essa poluição do ar, porque é uma coisa absurda realmente. Vamos falar rapidamente sobre, antes da gente ir para o intervalo, o senhor comentou a respeito sobre a tuberculose, né? Que é uma doença infecciosa, atinge os pulmões e tudo mais, e contagiosa também, né, doutor? E quais são os primeiros sintomas, como que ela age no pulmão das pessoas? Exatamente, a tuberculose é uma das doenças infecciosas de maior contágio, né? Maior. Ela se passa muito fácil de uma pessoa para outra, porque através da tosse, do espirro, da respiração próxima, você passa de uma pessoa para outra o bacilo da tuberculose. E os sintomas iniciais, eles se confundem muito com a gripe, com o resfriado e atualmente com a Covid. Então é muito difícil às vezes a pessoa diagnosticar no início. A fase aguda da tuberculose dá uma febre baixa, normalmente vespertina, à tarde e à noite, com sudorese, uma transpiração, um suor muito grande, e começa o quadro do emagrecimento e uma tosse crônica seca. Praticamente essa febre baixa, à tarde ou à noite, com sudorese, a tosse crônica seca, né, e o emagrecimento forma uma tríade ali que tem que chamar a atenção das pessoas em relação à tuberculose. E os médicos também, lógico, ficam atentos a esses sintomas. São os sintomas básicos. Agora, é lógico, tem muita variação. Muitas pessoas começam só com a tosse, não tem febre. Outras começam só emagrecendo. Outras começam com mal-estar, sintomas feito gripe. E não imaginam nunca que possa já ser uma tuberculose. E ela pode se agravar e causar mais problemas sérios? Com certeza, ela evolui, né? E se não tratada, se não diagnosticada, ela evolui a ponto de causar, deixar sequelas, né? Destruindo o pulmão, formando cavidades dentro do pulmão, destruindo a área pulmonar, de modo que a pessoa depois, mesmo tratada e curada, porque a tuberculose tem cura, mas mesmo tratada e curada, ficam sequelas, fibroses pulmonares, que durante a vida vão provocar problemas respiratórios. Muito bem, 10h20, vamos para o rápido intervalo, Dani? Vamos sim, olha só, daqui a pouco na volta, a gente volta com o doutor aqui, também com a pergunta do ouvinte, 98663-0097. Também a gente vai perguntar aqui para o doutor Bastos o que a gente tem que fazer para a gente poder ter um pulmão aí saudável, o que a gente pode fazer, né, nos prevenir aí para a gente ter um pulmão saudável, já que no dia 25 aí é o Dia Mundial do Pulmão. Saúde e Cidade no oferecimento de Oncoitu, Biolabor e Droga Vila.
Você está ouvindo Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar. Cidade FM ligada em você, 10h22, voltando aqui com Saúde Cidade, dentro do Show da Manhã, recebendo ele, Dr. Bastos, médico infectologista, nutrólogo, respondendo também aí a pergunta do ouvinte, 986630097. Dia 25, Dia Mundial do Pulmão, Thiago Sório. Pois é, a data super importante, um assunto bem bacana para se discutir, né, para se divulgar aqui no rádio, porque muita gente sofre de problemas respiratórios e às vezes não sabe como tratá-los, né? E aqui essa oportunidade de saber como tratar e como se prevenir também de problemas. Tem participação do ouvinte, galera, mandando mensagens aí, né, Dani? Tem sim, vamos... Deixa eu só... Acabou de cair aqui meu WhatsApp, só um momentinho. Vamos falando aqui, porque assim, se a gente for falar sobre todas as doenças relacionadas ao pulmão, né, além de ser uma doença né, contagiosa, como a tuberculose, como o doutor disse, mas também tem as doenças que são hereditárias, né, doutor? Fibrose, né, tem muitas outras doenças aí que o pulmão também é afetado, né, doutor? Exatamente, existem, como eu falei, doenças hereditárias, doenças do próprio, vamos dizer, do organismo, das pessoas que já nascem com aquele problema. Tem as doenças ocupacionais, pessoas que trabalham em ambientes insalubres que acabam provocando doenças pulmonares crônicas, como já citamos, do carvão, antracose. Quem trabalha, por exemplo, com pó de pedra, né? Existe a silicose, que é uma doença que também acaba cometendo o pulmão e trazendo consequências irreversíveis. Então, existe uma série de doenças. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando de doenças do pulmão. São muitas doenças. Muita gente que trabalha na construção civil, aquele pó do cimento, quando coloca na betoneira, tijolo, assim, aquilo causa problemas também, né, doutor? Você inala totalmente o pó de pedra, né? Porque acaba sendo um pó de uma coisa moída ali, que você inalando vai provocar problemas. Por isso que é importante a gente chamar a atenção, e hoje em dia existe muita fiscalização e também muitos técnicos que acabam orientando os funcionários de todas as empresas de construção. Os EPIs, Sim. Os equipamentos de proteção individual, são fundamentais. Existem máscaras com filtros, óculos e todo tipo de aparato, e na parte respiratória as máscaras com filtro são fundamentais para você não respirar aquele ar contaminado, poluído do ambiente do trabalho. A gente falou no bloco anterior sobre a pneumonia. Talvez para muitos, uma pneumonia não é tão séria assim, mas se não tratada pode se agravar, né, doutor? Com certeza, como a tuberculose, né? É uma infecção bacteriana ou viral ou fúngica que acaba, se não tratada, você pode levar até a morte, ao óbito, porque destrói toda a parte pulmonar ali e a infecção pode se generalizar. Então é muito importante as pessoas saberem que a pneumonia tem que ser tratada, né, e num tempo correto. Até um passado não tão distante, as pneumonias eram tratadas somente internadas em hospitais. Hoje em dia, trata-se pneumonia com o paciente em casa. E é a grave. comodidade, antibióticos potentes, você consegue tratar o paciente em casa se ele não tiver com problemas respiratórios graves. Então é importante a gente saber que o tratamento e a prevenção, no caso do pulmão, é imprescindível, a não ser, como a Dani citou, doenças hereditárias, que você não tem, às vezes, como prevenir, porque você já nasce com aquela hereditariedade de determinada doença, né? E aí fica complicado, você tem que acompanhar e tratar realmente. A principal delas é a asma, que é hereditária e é um problema crônico. E você tem que acompanhar com o pneumologista realmente a vida inteira. E os pais que têm filhos com problemas respiratórios desde criança sabem muito bem o perigo que é esses problemas de pneumonia, asma, bronquite, porque perde a vida, doutor, num segundo. Então, realmente, a gente tem que estar atento aí às crianças, principalmente, porque muitas vezes desenvolve em crianças, né, doutor? Exatamente. Mas também pode desenvolver depois de adulto, né? A asma, a bronquite.
Então, assim, realmente é um assunto que a gente ficaria aqui falando um tempão, né, Thiago? Com certeza. Vamos lá para a participação do ouvinte, mensagens aí, Dani? Tem, então mensagem de voz, vamos ouvir aqui o relato dessa pessoa. Bom dia, doutor Bastos. Eu sou Ana, aqui de Itu, e eu gostaria de saber, assim como eu já sei que tuberculose, ela é contagiosa, só que o marido da minha amiga, ele foi constatado com tuberculose, aí estava tomando remédio e tudo, só que não internaram ele. Só que aí, agora voltou a tuberculose dele de novo, ele está andando para baixo e para cima, sem usar máscara, sem usar tipo de nada, só usa uma bombinha só e fica andando no meio das outras pessoas. Não é perigoso pegar? Olha esse relato, doutor. Oi, Ana, bom dia. Obrigada, Ana. Obrigado pela participação, Ana. Muito importante o seu relato. Para a gente explicar. A tuberculose, hoje em dia, não se interna mais o paciente, tá? Antigamente existiam os sanatórios, onde internavam-se as tuberculoses, principalmente em Campo de Jordão, tem um grande sanatório até hoje em dia, quando os casos são mais graves, acabam indo para lá. Mas no dia a dia, as infecções não se internam mais os pacientes. Por quê? O tratamento é muito simples e fácil. E é só o grande problema do tratamento da tuberculose, Ana, é o abandono. As pessoas, como você citou esse relato, importante isso, deve ter abandonado o tratamento e aí ela, não é que ela retornou, ela não curou. O tratamento da tuberculose tem que ser persistente. São 6 meses de tratamento. E o que acontece? As pessoas começam a tratar, com 15, 20 dias, elas estão muito bem e acham que já estão curadas e abandonam, às vezes, o tratamento. Em relação à contagiosidade, após 15 dias de uso do medicamento para a tuberculose, a pessoa não contagia mais a outra, não contamina mais o outro. Após 15 dias, pode conviver na mesma casa que não tem mais risco. É só os primeiros 15 dias. O que se faz? A gente orienta as pessoas na família, isolar aquela pessoa com tuberculose, fica num quarto, isolada, sem contato, 15 dias, como a Covid. Após 15 dias, tomando remédio que é diário, é uma dose única diária de 4 medicamentos, você, depois de 15 dias, já pode voltar ao convívio. Então é muito fácil. Agora, o que tem que ver, no caso do seu relato, é que se essa pessoa está contaminando ou não. Pelo exame que se faz da tuberculose, a pesquisa do bacilo, se sabe se ela está positiva ou não. Se não tiver, não está contaminando mais. Mas o problema dela é o abandono do tratamento. O tratamento tem que ser feito para ter a cura 6 meses. A cura é dada depois de 6 meses do uso do medicamento específico e hoje em dia é muito fácil curar a tuberculose. É só a pessoa não abandonar. A família tem que estar junto ali, incentivar e não deixar aquela pessoa abandonar o tratamento. Porque em 1 mês ela se sente tão bem, ela volta a engordar, acaba a tosse, ela está bem, acha que está curada, ela para o tratamento, já melhorei. Ninguém tem a paciência de esperar 6 meses com o remédio. E nesse caso, a pessoa que teve tuberculose uma vez pode ter outras vezes ou não? Pode, você pode se contaminar do bacilo de novo. Ele não deixa uma imunidade. Tá? Você até adquire uma certa imunidade, mas não impede de você pegar de novo. Caso vai tenha depender contato com outra muito do seu organismo. Poder reincidir, pode. Sim. Mas a grande maioria é aquela tuberculose que não curou e retorna. Bacana. Pra gente fechar o Saúde Cidade de hoje, tem mais uma pergunta, né, Dani? Tem mais uma pergunta aqui da Tamires, lá da Vila Progresso, doutor. Ela quer saber se esses produtos como desodorante aerosol, perfumes e outras coisas que a gente inala no nosso dia a dia, se isso faz mal também para o pulmão. Porque no caso dela, ela teve que abandonar, por exemplo, o desodorante aerosol porque ela tinha tosse quando ela usava. Tamires. Tamires, bom dia, obrigado pela sua participação, muito interessante também a sua participação e a sua pergunta. Tamires, esse tipo de inalação de perfumes, desodorantes e outros afins assim dessa situação dos aerosóis, eles não têm tanto risco de poluente como no caso a fumaça de substâncias químicas, né? Esses aerosóis são preparados de uma forma que são inofensivos em relação à parte pulmonar. O que acontece no seu caso e em vários casos? São sensibilidades
você tem, às vezes, alergia, sensibilidade a um determinado componente do aerosol. Aí é o seu organismo que não aceita, ele reage àquela substância e a reação é com tosse e com, às vezes, até tipo a bronquite, né? Que fica com aquela dificuldade para respirar, falta de ar. Então, no seu caso, não deve usar porque você tem alergia a algum componente. Difícil saber qual, porque ali existem componentes químicos e às vezes até o fato do aerosol irritar, no seu caso, ali por problemas alérgicos. Muito bem. Fechamos assim a edição desta quinta-feira do Saúde Cidade. Tempo passa depressa, hein, Dani? Demais, demais. Doutor Bastos, muito obrigada pela participação aqui do senhor, falando de um assunto tão importante, né, Ti? Setembro, um setembro aí tão cheio de informações importantes para todos nós. Por exemplo, já na próxima quinta a gente vai falar do coração, né, Ti? Sim. Então, assim, o setembro está bem aí recheado de boas informações. É verdade, um mês importante, né, Dani? Um mês que traz muita informação para a gente em relação a diversas lembranças aí de casos e problemas de saúde, né? Com certeza. Bacana. Doutor Bastos, mais uma vez, obrigado pela presença. Até a semana que vem. Eu que agradeço. Obrigado, Thiago. Obrigado, Dani. Até obrigado a quinta. todos os ouvintes. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até quinta-feira que vem. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até quinta, doutor. Gente, daqui a pouquinho tem Conta Tudo, tem eu, Thiago Sori, nas nossas fofoquinhas diárias. É o show da manhã. E o Saúde Cidade teve o oferecimento de Oncoitu, Biolabor e Droga Vila. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar.